Vamos ficar de pé, por gentileza, fazer uma oração de gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Senhor, muito obrigado por falar conosco desde amanhã, a um despertar, Senhor, para estarmos na casa aonde nos reunimos, ó Deus, para, como igreja, te adorar. Louvado para sempre é o teu nome. Deus, nós queremos que o Senhor esteja, ó Pai, com total liberdade para ministrar o nosso coração, tratar a nossa vida, para que venhamos a nos apresentar como filhos do Senhor para este tempo do fim. Fala-nos pela tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos todos citar o versículo do ano. 1, 2, 3 e... Mas vocês possuem e tendes conhecimento. 1 João. Muito bem. 1 João capítulo 2, versículo 20. Mas vocês possuem a unção que vem do Santo e tendes conhecimento de todas as coisas. Muito bem. Hoje pela manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos para a carta aos Hebreus. O capítulo é o 10 e o verso é o 37. Hebreus 10, 37. Diz assim: pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Pode sentar, irmãos. Amém? Tem uma tradução aí mais assim, exótica, vai dizer ainda um poucochinho de tempo. Acho legal essa palavra, um poucochinho. Ou seja, bem pouquinho tempo. Aquele que há de vir, virá, e não vai tardar. Com base nesse texto que nós estamos aqui compartilhando nessa manhã, o que iremos ministrar está fundado na expressão fim dos tempos. É o fim dos tempos. Quantas vezes nós já falamos isso, hein? Vemos alguma coisa fora da linha, fora da curva, que extrapola, choca. O que nós falamos? É o fim dos tempos. Vemos, ou é-nos noticiado violência, ou até mesmo somos partícipes, ou seja, vítimas, é o fim dos tempos. Sim ou não? Quem já falou isso aí, levanta a mão. Alguns não falaram, né? Alguns não estão nem aí para o fim dos tempos. Mas o que eu quero nessa manhã é exatamente alertar você para o fim dos tempos. Estamos vivendo nessa época em que ninguém mais considera isso. Ao contrário, todos querem a boa vida, melhorar, crescer, conquistar, formar, casar. E a palavra de Deus nos alertou para esse tempo dos fins. E aí eu falo dos fins porque são vários fins que estão ocorrendo. Como foi lá nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas viviam normalmente. Tinha um velho louco lá com os filhos obedientes que estavam construindo um grande barco onde nem tinha água.
É possível que Noé, durante um certo tempo, tenha se tornado até um ponto turístico. Olha, estando por aqui, não deixa de lá ver o velho doido construindo um barco grande, hein? É um evento. Faz parte da nossa paisagem já. Afinal de contas, 100 anos construindo uma arca, né? Virou ponto turístico. Eu imagino assim. Quem não queria ver um negócio estranho daquele no meio do mato, onde não tinha mar? E não é assim hoje? Você está passando por aí, passa ali, tem um templo bonito. Aqui no Brasil até tem um agora, o Templo de Salomão lá, né? Eles falam que é de Salomão em São Paulo. Vai em São Paulo, faz uma visita lá, que construção linda. Ah, se você for em Belo Horizonte, não deixa de ir em tal lugar. Se você vai no Rio de Janeiro, não deixa de ir lá na igreja tal. Viraram pontos turísticos. Turismo da fé. Ah, faça caminhada de não sei o quê. Vai para ali e participe de tal coisa. São os tempos do fim. Hoje nós temos uma constatação acerca disso. Falamos claramente os tempos do fim. Mas o que eu queria trazer aqui para você nessa manhã, nesse primeiro ponto, é não o que nós falamos, mas o que Jesus disse que nós iríamos constatar. Está em Mateus capítulo 24, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para acompanhar comigo alguns dos destaques que Jesus fez. E eu quero aqui salientar um que nós estamos o tempo todo vendo nesse tempo do fim. As guerras. A Bíblia fala, ou melhor, Jesus dizendo, porque os discípulos chegaram a ele em bem particular, depois dele anunciar que as coisas teriam fim, eles disseram, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinais vamos ver do fim do mundo e da tua vinda? Um deles, Jesus diz no verso 7 de Mateus 24. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. É o que nós estamos vendo o tempo todo. E para ainda salientar um pouco mais, nós estamos vendo dentro do nosso país e nas nossas fronteiras. Não é? Brasil mesmo, se você não sabe, tem uma mobilização que nunca foi vista até agora de armamentos, de tropas para a fronteira com a Venezuela. Ontem eu estava lendo sobre isso e fiquei espantado. O Brasil, que coisa que eu nem imaginava. Acabaram de montar os primeiros caças de alta geração aqui no Brasil, o tal do Gripen, com mísseis que a gente não sabia que nosso país tinha. Os mais violentos e poderosos de todos os tempos. O Brasil tem o número 1 dos mísseis mundiais. Eu fiquei abismado com isso, que a gente acha que o nosso país é de paz. Mas na fronteira, hoje, tem mais de 20 mil tropas, 20 mil soldados do exército brasileiro, fora a marinha e a aeronáutica, já esperando a guerra na Venezuela. Ontem, o Chile e o Peru mobilizaram tropas para as fronteiras. Aqui na América do Sul, a gente ia falar isso lá na Ásia, na Ucrânia. Espaço aéreo da Venezuela foi fechado ontem para os bombardeios. Meu Deus, onde vamos parar? É o fim dos tempos. Nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, é o que nós estamos vendo. Alguém pode dizer, mas isso aconteceu na humanidade desde
tempos remotos, sim, mas agora nós temos uma constatação por nós mesmos. Outra constatação que Jesus diz que nós teríamos clareza é o advento dos falsos mestres e falsos cristãos ou filhos de Deus de uma época perversa, desviados. Um pouquinho para cima, em Mateus capítulo 24, versículo 5, olha o que Jesus falou acerca dele mesmo e de como iriam se apresentar. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é novidade, não é? Quantos já apareceram assim, alguns até caricatos, parece até comédia. Aqui mesmo no Brasil tem um que tem as INRIsetes. Vocês já ouviram falar nisso? As INRIsetes, hein? É o INRI. INRI quer dizer, né? Jesus Nazareno, Filho de Deus, que foi colocado em cima da cruz. Ele fala que ele é o Cristo reencarnado. Meu Pai. Quem já ouviu falar nisso aí, né? Um maluco. Isso não é nada. O pior, meus amados, são aqueles que falam em nome de Deus, se apresentam como líderes e até evangélicos, que na verdade não estão propagando a verdade do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses, que o nosso semear, que eles não têm a aversão de anular a palavra de Deus para a pregação da teologia da prosperidade. Ou seja, você oferta e você vai receber de volta. É lógico que a palavra de Deus diz que isso ocorre e é verdade, o Senhor faz. Mas o que nós estamos anunciando é que você vivendo plenamente a palavra de Deus, como filho de Deus, o Senhor te sustenta mesmo na escassez. Nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós podemos ser provados, nós podemos vir a ser testados, mas o Senhor, o abridor das portas do cuidado, vai te socorrer no momento da angústia. Ele diz, eu vou te livrar e vou te sustentar, eu vou te dar a porção do dia e te mostrarei a minha salvação. Então, nós temos que crer. A partir de amanhã você não pode perder essa oportunidade. Nós vamos ouvir testemunhos de fé, nós vamos ouvir testemunhos de cura, nós vamos ouvir testemunho de bênção, mas o que deve ficar guardado em nosso coração é que nós precisamos ir para a verdade das Escrituras. Não dá, irmãos, para tocar, para fazer escambo com o Senhor. Quanta gente acha que isso funciona, né? Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para o Senhor me dar aquilo outro. Irmãos, Deus nos dá apesar de nós. Você está vivo apesar das suas falhas. Mas o que você pode fazer para que o reino de Deus, a propagação da salvação venha a ocorrer mais e melhor? É viver conforme a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado assim, ó, Deus tem o melhor para você. Então Deus tendo o melhor para mim e para você, não se deixe enganar pelas mensagens falsas. Não há que se falar em livramento total, queridos, das privações, das tribulações e das lutas. Jesus diz que aqui nós teríamos aflições. Os falsos mestres, falsos ensinadores estão ministrando uma inverdade. Ah, porque se você vier para a igreja tal aqui, você não vai ter esse problema, sua empresa vai prosperar, seu negócio vai crescer. Irmãos, não é bem assim. E se Deus permitir que você seja provado?
terá que passar pela provação, como Jó passou. O óbvio é que o Senhor nunca nos deixará aterrados ou atolados no pó. Ele diz: eu te estendo a mão e te tomo pela tua mão direita e te digo: meu filho, eu te ajudo. Isso quer dizer, queridos, que nós podemos passar um tempo de atolamento, mas Ele vai nos levantar. Diga glória a Deus. Agora, dizer que isso não é ocorrência de luta, de tribulação, de permissão de dor na saúde, isso, você está ouvindo a mensagem errada. Essa é a teologia da prosperidade aí sendo pregada. Abra a internet, abra para todo lugar, você vê isso. Falsidade das Escrituras, os enganos. Ainda Jesus fala um outro alerta, e que nós precisamos estar atentos. E 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo alerta Timóteo acerca deste alerta que Jesus fez, que é o abandono da fé. Não é simplesmente esfriamento, é abandono mesmo. Vou passar a acreditar nas coisas da forma como estou vendo, na força do meu braço e dos feitos humanos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, olha o alerta do apóstolo Paulo a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O abandono da fé para o crer nos resultados. Se tem resultado, é porque você está muito bem espiritualmente. Se a igreja está crescendo e está cheia de gente, é porque ali Jesus fala, Deus está presente. E Jesus, queridos, sempre escolheu a minoria santa, não a multidão. Nós temos que tomar cuidado com isso. É lógico que seria muito bom se a multidão toda dos ouvintes atentassem à voz de Jesus e crescem nele e mudassem de vida. Mas muitos da multidão, e quem sabe até a maioria deles, estão buscando apenas a satisfação dos desejos momentâneos, primários para este momento e não para a vida eterna. Ainda a própria natureza está em sofrimento e desequilíbrio. Foi Jesus que anunciou isso, como um alerta, uma atenção para os últimos tempos. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e aí haverá fomes e terremotos em vários lugares. E hoje não é só terremoto não, irmão. É tsunami, é vulcão, é furacão, tudo já repararam? Coisa que não acontecia aqui no Brasil, em poucos dias agora, é furacão, é tornado. E nós estamos vendo aí, na TV, nos jornais, nas redes sociais, os alertas o tempo todo. É aquecimento global, é desequilíbrio, é cuidado com a natureza. Por que isso está acontecendo? São sinais dos tempos. Fim dos tempos. Não é porque o ser humano simplesmente sozinho foi capaz de transtornar tudo e jogar a terra nesse problema de aquecimento, é que a palavra de Deus diz mesmo que a terra iria se aquecer e que a situação iria se comprometer nesses tempos do fim. Ainda, uma maldade generalizada do ser humano. Irmãos, cada coisa terrível, absurda, que nós estamos ouvindo falar, inimaginável.
Em Mateus capítulo 24, versículo 12, olha o que a palavra de Deus diz: o próprio Jesus falando, devido à maldade ou ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Paulo também corrobora em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 a 4, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma constatação da realidade de hoje? Devemos até olhar para nós mesmos e nos alertar se não estamos aqui enquadrados. Maldade generalizada. Poucos dias agora eu estava vendo a reportagem, sujeito se gabando numa entrevista por ter tirado a vida de outra pessoa. Meu Deus. Me devia, e já sabe, quem me deve eu mato mesmo. E quantos o senhor já matou? Não vou falar porque eu não posso falar, senão eu me condeno. Mas alguns. Meu Deus. Numa frieza. Pessoas amantes do dinheiro e dos bens. E o que dizer da falsa paz e segurança? Jesus também alertou para isso. E temos que tomar cuidado com isso, amados. Às vezes nós estamos numa sensação tão tranquila, não, eu moro num condomínio, eu moro num prédio, eu estou aqui guardado, falsa paz, segurança, cuidado com isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, a palavra de Deus diz: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. O que dizer ainda da perseguição e do martírio de filhos de Deus? Enquanto estamos aqui, queridos, louvando a Deus com liberdade, ainda em nosso país, em várias partes do mundo, homens e mulheres de Deus, por um simples fato de professarem a Jesus como Senhor, estão nas masmorras, estão sendo torturados, passando fome e assassinados. Em Mateus capítulo 24, dos versos 9 a 10, diz assim, Jesus: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se você tiver estômago e quiser orar pela igreja perseguida, uma hora dessa, só ponha no Google, na busca, Boko Haram, a perseguição e a matança de cristãos, e você vai ficar abismado. Valas abertas da largura deste templo, onde crianças, simplesmente por serem filhos de cristãos, são decapitados e jogados dentro aos milhares. As meninas adolescentes de 8 anos em diante, levadas e estupradas para se tornarem as mulheres dos terroristas do Boko Haram. Muçulmanos matadores. Não estamos falando aqui contra a religião ou professadores do Islã. Estamos falando dos malvados homens detratores, destruidores de seres humanos. Mas
Os líderes islâmicos deveriam se responsabilizar por isso. A mensagem deturpada, a violência, não faz parte da mensagem divina. O Senhor Deus, ministrador da vida e da paz, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Diga glória a Deus. Mas nos últimos tempos, além do martírio dos discípulos, o Senhor alertou que o Evangelho, a mensagem salvadora, a propagação chegaria em todos os lugares. No verso 14 de Mateus capítulo 24, Jesus disse: e esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Hoje, a facilidade da mensagem propagada por meio online está chegando ao mundo inteiro. Por que eu falo está chegando? Porque ainda existem lugares onde a internet é controlada. Não se tem acesso pleno ao conteúdo. Um exemplo disso é a China, a República Popular da China. Poucos dias atrás, quem acompanha o noticiário, viu aí que as igrejas estão sendo perseguidas na China. Até mesmo aquelas que são liberadas pelo governo. Pastores sendo presos, templos fechados, recursos confiscados, proibição da mensagem do Evangelho. Quando se fala então da igreja perseguida ou da igreja que trabalha com os grupos pequenos, então, prisões, execuções, mortes misteriosas, é o que tem acontecido por lá. E nós, amados, o que estamos fazendo neste tempo? Com toda esta informação que temos, nós temos intercedido pela igreja e pela propagação do Evangelho em todo o mundo? Temos contribuído com a nossa vida testemunhal, com a mensagem e a propagação do Evangelho? Porque o nosso papel não é salvar ninguém. Quem salvou foi Jesus na cruz. O nosso papel é propagar a notícia da salvação. A igreja não é lugar de salvação, ela é lugar de propagação. Jesus já executou a salvação de todos os homens, e todos precisam ter ciência disso, e precisam ter ciência liberalmente, ou seja, precisam ser libertas das suas mentes para o entendimento, para o reconhecimento, para se curvarem a governo do Senhor. E é nosso papel municiar as pessoas com a informação correta acerca da salvação em Cristo Jesus. Uma vez que isso fazemos, Ele, o Senhor, convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo. Papel do Espírito Santo. A igreja verdadeira, a igreja remanescente, nós precisamos ser essa igreja. Você precisa ser esse agente de salvação, esse arauto. Paulo alertando a Tito, na sua carta a Tito, no seu segundo capítulo, Tito capítulo 2, dos versos 10 a 14, olha o que ele fala a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória,
a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós estamos anunciando, nós estamos vivenciando, propagando esta realidade. É esta igreja remanescente que o Senhor vem buscar. Um povo todo seu, ou seja, 100% de Deus. Quando vivemos dessa forma, nós estamos propagando o tempo do fim. A mensagem negligenciada nesse tempo. Pois a mensagem pregada pelos falsos é: você tem que prosperar, você vai crescer, a sua família vai ser uma bênção, tudo vai ser muito bom, as coisas vão melhorar. Não aqui. Deus nos dá um pouco de alívio, realiza algumas porções de sonho para que nós não possamos sofrer demais. Então dê glória a Deus se você tem uma moradia, dê glória a Deus se Deus abriu as portas para você para alcançar alguma coisa, porque é um pouquinho de tempo só, e Ele vai nos abençoando, não porque merecemos, mas porque Ele é um Pai misericordioso e bondoso, e aquele filho que o agrada, Ele se compraz, como diz a Escritura. Ainda em Atos capítulo 2, versos 17 a 21, o apóstolo Pedro, fazendo menção em seu discurso, após o Pentecostes, ele cita o próprio Deus falando nos últimos dias, está lá em Joel capítulo 2 também, essa passagem. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero destacar aqui a fala do Senhor acerca dos mais experientes, dos velhos e dos anciãos. Voltarão a sonhar, fazer planos, é isso que quer dizer aqui. Não é dormir demais e ficar vendo imagem, né? Não, é planejar. A palavra sonho aqui é ter projetos de vida, e é exatamente o que está acontecendo. Ontem mesmo, queridos, foi anunciado que o Brasil aumentou a perspectiva de expectativa de vida. Se não houver mais violência ou se diminuir a violência, ainda viveremos. Antigamente, lá pelos idos do ano 70, quando eu nasci, a expectativa do brasileiro era no máximo de entre 54 e 56 anos, de média. Hoje está entre 74 e 76 anos. Imagina isso? Em pouco mais de 50 anos, praticamente aumentou em 50%, ou quase 50%, a expectativa de vida no Brasil. Nós vemos as pessoas vivendo mais, 80, 90, quase 100 anos. E por isso mesmo que o país tem aí aumentado o tempo para aposentadoria, não é?
Me lembro de pessoas aposentando antigamente com 54, 55 anos de idade. Isso hoje é impossível. Eu mesmo estou com 55, não tenho nem ideia de quando vou me aposentar. E se é que eu vou aposentar. Né? Mas eu, se eu não me engano, meu pai se aposentou mais novo que eu. Não é isso, senhor Miguel? Aí, já estava aposentado. Alguém vai dizer, quem dera. Nós hoje estamos dizendo, que nada, quero viver mais. Quem quer morrer aí, levanta a mão. Só se estiver em alta depressão. E está com alguma coisa errada. Porque o Senhor Deus disse que nós tenhamos vida. E vida eterna. Então não tem sentimento de morte para o Filho de Deus. Ao contrário, tem que ter sentimento de arrebatamento para viver para sempre com Ele. Essa perspectiva, essa vontade de sermos arrebatados para viver com Ele em glória, é a vida de Deus se movendo em nós, dando-nos o que nos é próprio. Ele nos escolheu, separou, e nós o aguardamos, nós o acatamos, também o escolhemos para viver com Ele eternamente. O nosso dever como filhos de Deus, o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 7, olha o que diz as Escrituras: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Por onde vocês forem, isso quer dizer o seguinte: a forma ou onde estivermos vivendo, ou como estivermos vivendo, os relacionamentos que estivermos vivenciando, as oportunidades que tivermos, no nosso trabalho, quiçá hospital, faculdade, empresa, ou qualquer outro lugar, como escolas, você precisa usar o seu tempo e as oportunidades que lhe são apresentadas para anunciar a salvação existente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso papel não é confrontar o pecado das pessoas, nem a forma como elas vivem. O nosso papel é anunciar que Jesus muda, Jesus salva, que Ele é Senhor, que transforma a vida do ser humano. A mensagem equivocada, deturpada do diabo é que transformou nos últimos tempos muitos dos filhos de Deus e crentes em apontadores de erro. Nós não estamos aqui para apontar o erro, nós estamos aqui para dizer e apontar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que deve ser feito não é olhar para os erros nem a falha dos outros, mas olhar para dentro de si mesmo e para si mesmo e nos acertar diante do Senhor, pois nós somos os propagadores, agentes vivos da mensagem da salvação. O nosso testemunho é muito importante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor estaria sobre nós seremos batizados no Espírito Santo. E no verso 8 do capítulo 1, é nosso papel ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. A questão que o Espírito Santo te pergunta nessa manhã: como você está? Sabe qual é o nosso padrão para o tempo do fim? Como Deus espera que nós estejamos, Ele trabalha, Jesus está intercedendo à direita de Deus por nós. É o que o apóstolo Pedro descreve em 1 Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, e eu vou encerrar a palavra aqui, dizendo o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, destaco, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez destaco, você é exclusivo de Deus. Não se deixe enganar, não se deixe ser cooptada ou cooptado pelo mal. Nós somos totalmente de Deus. Isso quer dizer que 100% de Deus.
Eu convido você a ficar em pé agora. Lembrando que nós estamos em tempos do fim. É hora daquela reflexão transformadora de nossa vida. O que está nos seduzindo? O que está nos derrubando? Nos afastando de Deus e nos tornando frágeis, desanimados, enganando a nós mesmos. Queridos e queridas, nós precisamos estar unidos como igreja para esse tempo do fim. Filhos saudáveis, nos ajudando, tomando-nos pela mão, orando uns pelos outros. A única forma como igreja de subsistirmos nesse tempo do fim é a unidade, a comunhão dos filhos de Deus, estarmos juntos, no cuidado uns dos outros. Para esse momento de reflexão, Deus te chama para olhar para dentro de si. E pode ser que algumas coisas precisam ser tratadas. Nós não estamos aqui para apontar o erro. Nós estamos aqui para dizer para você: se ponha de pé. Busque de volta. Restaure-se no Senhor. O Senhor falou comigo nessa manhã. Eu preciso me alertar. Preciso orar. Eu preciso consagrar. Eu preciso estar melhor no Senhor. Eu preciso ser agente de mudança. Como sempre fazemos, irmãos. Orar uns pelos outros, impor as mãos, estar juntos, é um tratamento de Deus para a nossa vida. Vamos orar juntos. Liberdade para você vir à frente e receber oração. Aberta a oportunidade. Louvemos ao Senhor.